Olá a todos! Hoje, em mais um episódio do podcast Recuperando Sorrisos, eu, Maristé Fabretti, Cláudia Lopes e Otávio Ribeiro, estamos aqui entrevistando o Dr. André Caroli, um grande amigo e querido, e que tem algumas credenciais que eu vou discorrer. Vou precisar enxergar, pessoal. Vamos lá. Dr. André Caroli é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mestre em patologia bucal, doutor em diagnóstico bucal, assistente do serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e assistente do departamento de estomatologia do Hospital AC Camargo. Bom, com vocês, Dr. André Caroli, e eu gostaria, por favor, André, que você discorresse a respeito da sua trajetória, da sua carreira, e que nos contasse um pouco por que você decidiu fazer odontologia. Ok, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, de estar com vocês hoje, podendo comentar um pouquinho, né, sobre nossa atividade. A odontologia foi algo que aconteceu relativamente precocemente, né? Desde da adolescência, já a tendência de fazer odontologia, talvez influenciado pelo meu avô. Tive um tio que era dentista, formado em Alfenas, e meu avô, com quem eu era muito próximo, me estimulava como sendo uma carreira interessante de ser feita, né? Que legal. E talvez isso tenha me ajudado, né? Mas eu também tenho reminiscências da infância, quando tinha aqueles bonequinhos que você tinha que tirar o dente, né? E eu ficava brincando com isso. Então foi algo precoce. Então, desde que eu tive oportunidade para fazer a escolha de prestar vestibular, eu já me direcionei a Alfenas para fazer o terceiro colegial integrado na época. E lá fiquei, né? Passei no vestibular e acabei ingressando na graduação de odontologia em Alfenas, em 1991, né? E então me tornei um cirurgião dentista, com muito orgulho e muita honra. Muito legal. Então você é cirurgião dentista desde criancinha. Quase isso. Ele começou Só prestei odontologia, né? Não prestei nenhuma Começou outra. tirando o dente dos bonequinhos e continuou. Continuei. Brincadeira. Evoluí. Que legal, André. Muito obrigado, viu, por estar aqui conosco. E eu gostaria de perguntar para você, André, quais especialidades você fez e o que te motivou a fazer essas especialidades? Ok. Então, na graduação, eu talvez tenha sido influenciado pelo meu professor de estomatologia, professor Décio dos Santos Pinto, que foi o profissional que fundou o serviço de estomatologia no Hospital AC Camargo. Há muitos anos, ele ingressou no hospital em 1955, então foi um dos pioneiros da atuação do cirurgião dentista em hospital, né? Foi um desbravador, foi um dos sócios fundadores da SOBEP, que é a Sociedade Brasileira de Estomatologia, que esse ano completou 50 anos. Legal. E eu me afinizei com a sua pessoa, né? E com a matéria, e me estimulei, né? Fiz a iniciação científica, e quando eu me formei, eu procurei buscar, né, algum tipo de especialização na área de estomatologia, né? E soube que havia um curso no Hospital das Clínicas, que na verdade era de odontologia hospitalar, era um programa mais amplo, mas que me parecia contemplar, né, esses aspectos. E prestei a residência, né, assim que me formei, acabei entrando na residência. E o primeiro setor que eu passei no Hospital das Clínicas foi a cirurgia bucomaxilo, que não era a minha área inicialmente de escolha. Sim. Né? Porém, eu percebi que na cirurgia bucomaxilo chegavam muitos pacientes portadores de patologias ósseas, de lesões ósseas, né? E que naquela época, boa parte dos cirurgiões bucomaxilos não se interessavam muito por esse tópico, né? Eram mais voltados, exatamente, para traumatologia, para deformidades, mas as lesões ficavam, de certa forma, desassistidas, né? Então, eu acabei, quando eu tinha a opção de escolher, ficando mais especificamente na área de cirurgia bucomaxilo. E aí tive um colega de turma também que havia ingressado no mestrado em patologia bucal na FOUSP,
na época com o professor Ney Vera Araújo, né? E ele comentou que havia as reuniões de estomatologia lá na patologia todas as quartas-feiras. Então eu comecei a frequentar as reuniões do setor de patologia da UFOUSP, e lá eram discutidos os casos, né? Eu participava dessas discussões com os casos que nós enviávamos e fui, então, estreitando a minha ligação com a patologia, né? Com o que eu sempre quis. E aí depois, então, de terminado a minha residência, eu fui contratado no meu 4º ano, vamos dizer assim, no setor de cirurgia bucomaxilo, e ingressei no mestrado em patologia bucal. Né? E aí essa união de patologia, estomatologia e cirurgia fazia todo sentido, né? Então, aí que eu segui. Posteriormente fiz o doutorado em diagnóstico bucal, também na Faculdade de Odontologia da USP, e desde então eu fiz a minha carreira, né, associando cirurgia e patologia e estomatologia. Mais ou menos isso. E diagnóstico. E atuação em consultório, que eu acho super também interessante, e é o que eu faço também na minha rotina clínica. Que legal. Maravilhoso. Muito bom. Realmente a gente vê que você conseguiu fazer uma união muito interessante dessas especialidades tão nobres e tão importantes, né, dentro da odontologia. E dentro disso, fala pra gente um pouco. A gente já sabe que são, né, áreas de patologia, são áreas talvez com uma complicação um pouco maior para o paciente, né, em termos estéticos e tudo mais. Conta pra gente um pouco, assim, o que você sente, né, de que forma essa junção dessas especialidades, elas impactam na vida dos seus pacientes. Realmente é uma área que permite impactos bastante evidentes, né, e importantes. Visto que são pacientes que são afligidos por condições, por vezes, inesperadas, e que fogem, né, da situação mais corriqueira, de uma alteração odontológica mais convencional. Então, por vezes, pacientes que diagnosticam uma doença que traz grande preocupação, e que a gente tem aí a oportunidade, como especialistas, de fazer um diagnóstico de forma, às vezes, mais rápida, mais precisa, e fazendo um bom diagnóstico a gente consegue propor um tratamento que seja mais efetivo, que seja menos mórbido. Então é uma área que realmente permite uma implicação muito interessante, né? Eu tenho um exemplo simples, uma paciente nossa de osteonecrose, que é até um assunto que nós vamos comentar, né, um pouquinho mais para frente, mas que a frase dela, quando ela chegou ao consultório, era: doutor, essa doença me tira a vontade de viver. Então, tamanho era o sofrimento que ela estava, com as dificuldades de tratamento e dor que ela estava sentindo, né? Então, só daí a gente tira, que eu falo um pouco da importância, né? Ou seja, a gente pode, eventualmente, ser o desencadeador de uma doença, que tira a vontade de viver de uma pessoa, e ao mesmo tempo a gente pode ser a pessoa que trata a doença, que tira a vontade de viver de uma pessoa. Perfeito, você consegue devolver, né, de certa maneira, a autoestima, né, a vontade, né, de continuar, né, dessa pessoa, devolvendo talvez a função e a estética, né? Com certeza. E aí todas as áreas da odontologia, né, em cada uma se somando para que realmente esses pacientes possam, em diferentes graus de complexidade, né, serem reabilitados e voltarem o mais próximo possível à sua condição original, né, pré-doença. Verdade. Muito bom, maravilhoso. É um trabalho impressionante, André. Coisa incrível. E, de fato, eu não tenho qualquer sombra de dúvida do impacto que isso tem na vida das pessoas. Como dentistas, nós trabalhamos muito com a dor e com a remoção da dor do paciente. Agora, com uma comorbidade agregada, a gente não tem como mensurar a diferença que isso é capaz de fazer para o paciente. A mudança, né, que ocorre na vida do paciente, né? Exatamente, sem dúvida. Como se fosse uma reintegração dele, né? Na sociedade, né? Sim. Acho que é praticamente uma sobrevivência, uma sobrevida, né? André, nós temos aqui no nosso grupo um momento chamado 50 a mais, que é um momento ao qual nós nos dedicamos com muito carinho.
E eu gostaria muito de que você começasse a pensar sobre esses pacientes, nos que você atende nessa faixa etária e em tudo que você observa no seu dia a dia e no que você pode fazer por eles. E André, nós, né, conversamos muito sobre esses pacientes, né, 50 a mais, essa faixa etária que nós, sendo reabilitadores, atendemos muito nos nossos consultórios, né? Eu, a Cláudia e a Mari, a gente sempre conversa sobre isso. E eu gostaria de saber de você, André, a porcentagem mais ou menos de pacientes que você atende no seu consultório nessa faixa etária e o que mais aparece, o que mais eles necessitam dos seus cuidados, eu diria. Creio que mais de metade da minha clientela esteja nessa faixa, cerca de 60%, eu creio, 65%. 65%. Por aí. Eu tenho, óbvio, uma clientela que são de pacientes que vão extrair sisos, né, que é uma porcentagem grande para quem faz cirurgia. Uhum. Então, isso mescla. São mais jovens. Grande, são mais jovens, né, normalmente. Mas a maior parte estariam nesse grupo. Né, e como a gente tem uma atuação, de certa forma, predominantemente referenciada, né, eu tenho um público muito específico, portadores de doenças da boca ou de reabilitações também, né? E a queixa principal talvez seja a dor, realmente, né? Boa parte dessas doenças se manifestam com dor. Tá. E também a questão de reabilitação, de dificuldade mastigatória. Então, seriam essas as principais queixas dos meus pacientes. Legal. E você diria que isso se repete tanto no consultório quanto no hospital? Ou você acha que tem uma certa diferença entre o consultório e o hospital no que você recebe de queixa do paciente, né? No que ele vem procurar você, né? Certo. Aí vai depender um pouco do perfil do grupo do hospital, né? Como a gente está inserido num serviço de cirurgia bucomaxila, a gente tem também um grupo de pacientes que são vítimas de traumas, né? E os pacientes vítimas de trauma costumam ser pacientes mais jovens, né? São jovens que são mais expostos a fatores de risco, acidentes automobilísticos, motociclísticos, agressões, né? Então, há uma mesclagem nesse sentido. Porém, né, também no meu grupo específico de hospitais que são pacientes que são encaminhados por doenças, por patologias, há uma porcentagem similar, que eu diria, né, em termos das condições que afetam esses pacientes e pelas quais eles chegam até nós. E em relação à queda, risco de queda com pacientes 50 a mais, vocês notam se tem algum movimento a mais assim no hospital, paciente com fratura, com alguma coisa, porque a gente vê que tem muito risco de queda, né? Principalmente 70, 80 a mais, vocês recebem? Sim, sem dúvida. É um dos padrões de fratura, né? São pacientes, muitas vezes, principalmente na população que nós atendemos, que é uma população de SUS, são pacientes com mais idades, por vezes desdentados totais há muitos anos, que cursam com uma atrofia mandibular e que às vezes têm alguma queda que levam a fraturas da mandíbula, né, em especial, e que também gera um desafio terapêutico, né, porque o tratamento cirúrgico de uma fratura de mandíbula atrófica é mais desafiador, né, é mais difícil. São pacientes que também vão ter aí morbidades associadas, então, sem dúvida que é um grupo que tem a sua peculiaridade de atendimento e é uma ocorrência que a gente vê, não no dia a dia, mas não é raro acontecer. Acontece, interessante, né? Então, realmente, daí a razão principal da gente ter um cuidado com a higiene oral, né? A gente ter a manutenção dos nossos dentes, das nossas bases ósseas, até para quando a gente chegar numa idade mais madura, a gente não sofrer esse risco, né? Tem uma mandíbula e um maxilar um pouquinho mais resistente para... Vai fazer a diferença. Para as intercorrências. Muito interessante. André, muito obrigada. Coisa interessante, tudo isso que você está nos colocando. Eu não tinha nem pensado. Um adendo aqui, só que me lembrei. Isso tanto em consultório quanto em hospital. Uma outra realidade,
sem dúvida, a importância da manutenção dos dentes, Sim. mas ao mesmo tempo a manutenção dos dentes tem levado a uma situação interessante que são focos crônicos que ficam ali durante a vida, que em um determinado momento não tem nenhuma repercussão, por exemplo, os terceiros molares inclusos, e que como há um aumento da sobrevida desses pacientes, das pessoas, essas situações às vezes se manifestam em fases tardias. Por exemplo, nós estamos tendo casos, tanto no consultório quanto no hospital, de pacientes na faixa dos 80, dos 90 anos, Legal. que apresentam infecções no dente do siso, que começa a erupcionar, infeccionam e leva à necessidade de uma intervenção. E isso tem sido cada vez mais frequente. Nossa. E obviamente que é uma situação que traz fatores de riscos muito mais relevantes do que a indicação. Então, mais um fator para eventualmente uma indicação precoce de remoção de focos. É uma cirurgia mais complexa, né, André? Sim, é mais complexa, numa situação de morbidade associada. O ideal é um novo panorama, né? É. Porque isso não acontecia, porque as pessoas não tinham essa sobrevida. Exatamente, né? Tem acontecido. Nossa, legal. Maravilhoso. E eu gostaria muito que você nos contasse qual é a alteração de boca mais frequente na sua atividade clínica, tanto hospitalar quanto atendimento clínico ambulatorial, nessa faixa etária. Então, é que eu tenho uma experiência muito peculiar, né, e talvez tem um hoje bias aí, um viés grande, né, que eu recebo muitos pacientes com osteonecroses dos maxilares, especialmente no consultório, tá? Então, isso quase que coincide com a queixa principal também da questão de reabilitação, né, de pacientes que vêm encaminhados também para reabilitação. Então, sim, mas não haveria uma lesão específica que você diagnosticaria mais nessa faixa etária? Então, na minha rotina, nessa faixa etária, para o meu viés, seria osteonecroses dos maxilares. Seria osteonecrose. Aqui a gente chega, ontem fiz um diagnóstico de carcinoma numa paciente de 60 e poucos anos, que havia perdido o acompanhamento e veio. Essa, interessantemente, não foi referenciada, ela chegou, obviamente, pela queixa, mas com a queixa de que a gengiva estava crescendo, ela fazia tempo que ela não ia no dentista, ela tinha um carcinoma de reborde, de bochecha, já em fase já relativamente avançada, né? Então, é um outro tipo de pacientes que a gente recebe, que a gente tem que estar preparado para diagnosticar. Né? Esse diagnóstico, obviamente, o quanto antes for feito, modifica a sobrevida. Então, ou seja, no mesmo dia ela foi biopsiada, a biópsia foi encaminhada e, pela forte suspeita, ela já foi referenciada ao cirurgião de cabeça e pescoço, mesmo antes da confirmação, né? Porque isso tudo faz com que o paciente chegue ao especialista mais precocemente. É perfeito, né? Eu acho que quanto mais rápido que acontece esse processo, sem dúvida. Né? Melhor. Sem dúvida. A gente vê uma perda de tempo de diagnóstico para esses casos, que é super importante, no sentido de não fazendo hipótese, não estando acostumado e não fazendo hipótese, você lançar mão de terapias que não sortirão efeito, né? E até entender que isso não sortiu efeito, às vezes passam-se meses. Por isso que o acompanhamento é muito importante, né, André? Você sempre ir ao dentista, acompanhar, tirar as radiografias, né, ali de 6 em 6 meses, uma vez por ano, para não deixar passar nada, né? A própria paciente comentou isso, que ela tinha ficado desatenta por motivos pessoais, familiares, e que ela havia muito tempo que não ia ao dentista. Então, ela foi porque ela estava com uma queixa, realmente. Então, não teve nem oportunidade de ter feito um diagnóstico mais precoce. E, André, deixa eu te perguntar uma coisa. Segundo a sua experiência clínica, o que você acha que não pode faltar do tratamento dos pacientes 50 a mais? Creio que um bom entendimento de expectativas, né? De expectativas / possibilidades, né? Para cada caso, né? Então, acho que entender cada caso e tentar passar para o paciente aquilo que é factível, aquilo que é o melhor para essa faixa, que nem sempre, às vezes, o que o paciente busca, a gente entende ser o melhor, né? Então, essa conversa feita de forma bastante sincera e com honestidade, entendendo o que o paciente busca, o que a gente pode oferecer, o que é factível para a sua realidade, para ter um resultado que, no final, né, agrade o paciente, que ele se sinta confortável, se sinta bem tratado e que a gente também fique satisfeito com aquilo que a gente ofereceu. Unir a expectativa do paciente com o que pode ser feito. Exatamente. Você diria que seria isso? Exatamente.
Legal. Porque Sim. muitas vezes também o paciente ele está sentindo alguma coisa, né? No caso, por exemplo, vamos usar ela como exemplo, essa sua paciente. Sim. Ela estava com inchaço. Muito provavelmente a última coisa que o paciente pensa é que ela tem um processo Um desse, tumor maligno, né? Um né? tumor maligno. Exato. Então tem a diferença, né? Entre a queixa, o que o paciente acha que ele pode ter e o que ele tem de verdade, né? E você conseguir Exatamente. juntar dados e conseguir convencer a pessoa do tratamento, né? Do prognóstico e tudo mais, né? Exatamente. Você tem que Ela juntar julgava tudo que era uma isso, questão né? odontológica dela não estar indo muito no dentista, dava com algum dente cariado ou afetado que estava levando ao seu crescimento, né? E aí realmente você tentar demonstrar que não é isso, né? E que o momento ideal de se fazer o procedimento diagnóstico, que era a biópsia, era naquele momento, né? Para você entender que é importante que ela tenha esse diagnóstico mais cedo para tratar mais cedo. Sim. E isso, obviamente, que é uma conversa que você tem que, partindo, né, da sua experiência no assunto, e tentar passar isso para o paciente e de forma... existe um protocolo chamado SPIKES, que é o protocolo de más notícias, que a gente também tem que estar preparado para isso, Sim. né? Ou seja, você está passando uma má notícia. E isso Sim. deve ser feito com critérios, e existem critérios pré-estabelecidos de ambiente, de forma de conversar com o paciente, para que você faça isso de forma menos traumática. Ah, que também interessante. isso faz parte da formação de quem extremamente. trabalha nessa área dos dentistas. Não, e eu como nós. imagino que na sua área você deve ter várias conversas desse tipo, né? Sim. Infelizmente. Sim, mas o importante é que essa conversa seja sempre seguida de algo a fazer. Não. Então, Faz isso parte da mais tua dizer, rotina. existe um caminho, né? Você tem E- uma condição, mas você tem uma solução. Exato. né? E a gente tenta encurtar esse caminho, né? Uhum. Ou seja, ela saiu com o local onde era para levar com a biópsia, saiu com os nomes de quem ela deveria procurar, com o local que ela deveria ir, né? Ela já Com saiu todo o encaminhamento, orientada e Maravilhoso. se sentindo acolhida, E já né? tem uma consulta marcada para quarta-feira, né? E para quinta-feira, desculpa, mais um dia, mas daqui menos de uma semana, Aham. com previsão de confirmação do diagnóstico, ele é sempre confirmado de forma histopatológica na quarta, um dia antes. Então, em 4 dias ela deve ter o seu diagnóstico, no quinto dia ela já passa com o especialista. Extremamente Legal. rápido, né? E você mencionou anteriormente que o que mais você diagnostica e acompanha, até por um viés de indicação, é a osteonecrose. E eu sei que nós sabemos que você é Sim. um estudioso dedicado da área. E eu gostaria muito de te pedir que discorresse a respeito do que é essa intercorrência, do que é esse diagnóstico, o que eventualmente leva, né, a esse tipo de lesão e como você poderia resumir. Eu sei que nós ficaríamos aqui semanas falando a respeito de todos os medicamentos que podem causar esse tipo de alteração Sim. e tudo que você puder nos explicar. Muito resumidamente. Muito resumidamente. Não, muito Nós estamos- não, porque a gente, inclusive, adora ouvir. Não. A condição, né, que a Marister comentou é a osteonecrose medicamentosa, né, dos maxilares, que é uma doença que foi descrita em 2003 como sendo a presença de osso necrótico, né, cujo fator estimulante disso seria algumas medicações, especialmente os antirreabsortivos. São medicações usadas para pacientes com osteoporose ou para pacientes oncológicos que têm metástase óssea, né? André, só explica pra gente um pouquinho, pro pessoal que está escutando, o que seria uma osteonecrose? A osteonecrose, Bem resumido. a osteonecrose é osso morto, osso do maxilar necrosado, né? Literalmente o osso morre e o osso necrosando ele fica exposto na boca. Então, resumidamente é isso, né? E é uma condição que, como eu falei, tem como fator desencadeia essas medicações. Essas medicações elas inibem o osteoclasto, que é uma célula que faz a reabsorção óssea, e inibindo essa célula, o organismo, de certa forma, perde a capacidade biológica que ele tem, que é de cicatrizar feridas cirúrgicas contaminadas que acontece biologicamente. Ou seja, isso só acontece nos maxilares, tá? Apesar de ser uma medicação que age sistemicamente.
E isso acontece nos maxilares porque os maxilares são os únicos ossos do organismo que tem contato com bactéria. E a gente tem uma proteção biológica para isso. Quando essa célula é inibida, há uma perda dessa capacidade cicatricial. Então, o fator desencadeante mais comum é a exodontia. Então, daí a importância do cirurgião dentista saber disso, porque é o dentista que faz a exodontia, né? Então, após uma extração dentária, num paciente que você eventualmente não desconhece, né, que ele faz uso da medicação, onde uma anamnese não é conduzida da melhor forma possível, nenhum cuidado adicional é tomado, você fica com o alvéolo aberto, especialmente na região de molares inferiores, e esse alvéolo ele não repara, ele não cicatriza, né? E esse osso, então, permanece necrótico e exposto por mais de 8 semanas. Então, o paciente que usa a medicação tem osso exposto, ou necrótico, ou uma fístula, por mais de 8 semanas, ele preenche critérios diagnósticos para osteonecrose dos maxilares. E, André, qual a principal razão que a pessoa, né, o paciente, ele faz uso dessa medicação? A principal razão é a osteoporose, né? Porque a osteoporose é uma doença que afeta uma grande parcela da população, em especial mulheres, né? 50 mais. Sim. Então, muitos pacientes fazem uso dos antiabsortivos, quer sejam eles orais, quer sejam eles aplicados injetáveis, né? Então, os 2 grupos principais que a gente tem que saber são os bisfosfonatos, tá? Pode ser feito por via oral, como o alendronato, que é uma medicação mais comum, como o zometa, que é o ácido zoledrônico, que é feito por via endovenosa anualmente, tem uma grande capacidade antiabsortiva, e o denosumab, que é uma medicação muito usada hoje, no nome comercial Prolia, que é aplicado por via subcutânea. Então, todas essas medicações, elas, né, promovem a inibição dos osteoclastos. Tá? Então, esses são... Então, os pacientes com osteoporose é o principal grupo em termos de volume de pacientes, e os pacientes oncológicos, que são os pacientes de maior risco, porque fazem uso dessas medicações de maneira mais intensa, uma quantidade maior de medicação. Tá? Então, são os 2 grupos principais que devem, obrigatoriamente, ser identificados numa anamnese. Sim. E muitas vezes essa anamnese ela tem que ser direcionada, porque às vezes o paciente esquece que ele toma a medicação, não se lembra. Então, mas mesmo. Toma algum remédio para a osteoporose? Aí vai, toma um cálcio. Às vezes aí você fala, mas qual que é o nome do cálcio? Sim. E às vezes o nome do cálcio é denosumab, é Prolia, né? Bonviva. É importantíssimo retirar essa informação do paciente. E aí, quando você está no grupo, né, de risco, que é o grupo justamente 50 a mais, né, uma anamnese inicial, principalmente sexo feminino, temos que lembrar de direcionar essa pergunta. Tem osteoporose? Toma medicação, pessoal? Óbvio, tem um histórico oncológico. E ainda assim, depois se deve perguntar, agora então, por favor, a lista dos medicamentos que você toma, porque ainda assim, às vezes fica de fora. Né? E sempre lembrar que a gente busca, né? São muitos nomes comerciais, então é impossível a gente conhecer. E na dúvida é só, né? Hoje não é nenhuma vergonha, né? Você joga no Google, e observa qual que é a indicação daquela droga. Se você, osteoporose, já fique mais atento. Né? Eu tenho uma questão que chega sempre ao consultório. Essa população de pacientes, depois que você diagnostica o uso da medicação ou a questão da necessidade do uso, o que a gente, como cirurgião dentista, diria para o paciente? Porque isso tem sido veiculado, André, muitos pacientes têm se recusado a fazer uso da medicação. E eu gostaria muito que você colocasse de uma forma muito clara qual é a prioridade. E se o paciente está fazendo uso desse tipo de medicação, qual é a atitude do cirurgião dentista, como ele deve agir e como ele deve cuidar e endereçar o tratamento para esse paciente. Posso só, antes disso, só para linkar, você consegue responder para a gente por que mulher 50 a mais é o grupo maior de risco? Porque mulher tem mais osteoporose que homem. Então, mas o que leva? Só para a gente entender pouco. São questão hormonal? Questões hormonais, principalmente, né? Questões hormonais, né? Certamente as mulheres têm mais predisposição a essa doença. E também
do grupo de pacientes oncológicos, o câncer de mama, ele também acontece com mais frequência. Então, metástases ósseas de cânceres de mama levam à indicação tanto profilática como terapêutica de metástases ósseas. Entendi. Então, é um outro grupo bastante afetado. Que faz uso dessa medicação. Que faz uso da medicação endovenosa em especial. Vamos Tá? Zometa Muito ou bom. do denosumab. Por E, isso. André, os pacientes que fazem uso desses medicamentos, eles devem ter algum cuidado especial? Sim, então, né, voltando aqui à questão da Marister também, o importante, primeiro, é que o tratamento da osteoporose, ou da metástase óssea, obviamente, ele é a prioridade, ou ele é muito importante. Né? Então, o dentista nunca deve demonizar a droga, ou falar para o paciente que ele não pode tomar aquilo, porque muitas vezes o colega, ele conheceu a complicação, né, e para ele aquela medicação, ela é ruim. Na verdade, são medicações extremamente eficazes e que devem ser mantidas uma vez que foi indicação médica, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não desestimular o paciente, né? Uma vez que ele tem uma doença que pode ter uma morbidade maior, né? Ele tem uma fratura patológica de fêmur, uma paciente de mais idade, vai ter um risco de morte muito elevado, né? Então, a gente não pode desestimular o tratamento. Sim. E aí, se o paciente tem uma necessidade odontológica cirúrgica, aí você tem que individualizar o seu fator de risco e o que pode ser feito para minimizar risco. Tá. Né? Então, um dos pontos mais importantes é o tempo de uso da medicação, especialmente para os bisfosfonatos, porque são drogas que têm ação de depósito. Né? Essas drogas não são metabolizadas. Então, quanto mais tempo o paciente faz uso, maior vai ser o seu fator de risco. Aumenta a quantidade no organismo, é isso? Exatamente, vai cada vez se depositando mais nos osteoclastos, né? Então, as osteonecroses a gente observa para uso de bifosfonatos orais, normalmente em pacientes que usam a medicação por mais de 5 anos. 5 anos. Que é um tempo já que vai tendo esse acúmulo, correto? Então, esse é um fator importante para a gente definir na nossa anamnese. Já o denosumab, ele tem uma ação mais de uma meia-vida mais controlada. Ele tem uma ação por volta de 6 meses, né? Então, essa medicação ela é renovada a cada 6 meses. Então, como estratégia de conduta, se você tem um paciente que usa denosumab e você tem um procedimento eletivo a ser feito, quer uma exodontia, um implante, você tenta deixar o seu procedimento para quando a ação da droga estiver praticamente já não existente, e juntamente com um consentimento do médico, adiar a segunda aplicação, até o período de cicatrização do alvéolo, até a osteointegração do implante, então que seria cerca de 3 meses. E confesso que normalmente não há resistência do médico para fazer, uma vez que ele entende, né, a importância, ele observa que você tem um apelo que faz sentido, na maioria das vezes os pacientes não têm problemas para ficar esse período de tempo sem a medicação. Tá? Já para o uso dos bifosfonatos, como eles têm ação de depósito, esse chamado drug holiday, que é o período de intervalo sem, ele não faz muito sentido. Então, não adianta vamos esperar 3 meses, porque a droga vai continuar agindo. Né? Ela não sai do organismo. Não sai do organismo. E aí você tem que tomar medidas profiláticas. Né? Essas medidas profiláticas envolvem, por exemplo, antibiótico, profilaxia e terapia, né? Envolve um manuseio muito delicado dos tecidos, e envolve, na minha opinião, também fechamento primário do alvéolo numa questão de exodontia. Então, se você vai fazer uma exodontia, você busca fazer um retalho para que seu alvéolo seja fechado primariamente, protegendo aquele osso. Então, isso, na maioria das vezes, permite uma evolução favorável do caso e um risco baixo de osteonecrose. Apesar de que não existe risco zero, então o paciente tem que ser informado sobre essa eventual complicação, né? Consentir com o procedimento, entender, e a gente fazer a nossa parte de minimizar risco. Risco zero não existe para ninguém. Não existe. E nesse caso específico, você acha que usar enxertos membranas, elas melhoram o prognóstico, ou você acha que não faz diferença? Olha, eu não conheço nenhum trabalho que mostre, né, algo relacionado a enxerto ou membranas como prevenção. No tratamento das necroses, a gente normalmente não usa enxerto, né? Agora, numa técnica de preservação de alvéolo, eu entendo que se isso for importante e você, da mesma forma, proteger muito bem, né, o enxerto e a cavidade, eu creio que não haja um aumento de risco, por exemplo. Né? Acho que o princípio vai ser ali o mesmo. E, André, a incidência de osteonecrose, ela é muito maior em exodontias em comparação com instalação de implante dentário?
O principal fator de risco são exodontias. Talvez até porque exodontias são feitas Já um maior número do que implantes, Sim, né? sim. Então, a exodontia realmente é o principal fator de risco, especialmente exodontias na região de molares, né? Inferiores mais frequentemente, porque a mandíbula é um osso mais denso, Uhum. mais corticalizado e, portanto, necrosa com mais facilidade, né? A cortical lingual da mandíbula é um desafio, porque ela expõe muito facilmente, se não Sim. manuseada adequadamente, né? E em relação aos implantes, há 2 tipos de osteonecrose que podem acontecer. Uma que é Legal. estimulada pela cirurgia do implante, Sim. especialmente quando o dentista não informado opta por fazer uma carga imediata. Então, o paciente que faz uso, a gente teve recentemente um médico, inclusive, que tratou mieloma múltiplo com ácido zoledrônico, que é o Zometa, que é o bifosfonato mais potente por 2 anos, né? Acabou o tratamento e realizou 3 implantes em mandíbula posterior com implantes expostos, né, na boca. Carga imediata. E, tipo, não foi carga imediata, mas se provavelmente deixou ficou com os cicatrizador, cicatrizadores expostos. Ou seja, você está Não fechou pegando a um osso pigmentação. extremamente, que está com seu metabolismo extremamente afetado pela presença de uma droga que tem um potencial inibitório muito grande e está literalmente fazendo um trauma cirúrgico, né, Sim. Ainda deixando numa região exposto. mais crítica, de maior risco, Uhum. deixando exposto ao meio bucal, tá? Então essa vai ser uma... E aí, obviamente não, mas ele desenvolveu uma osteonecrose. Nossa. Essa osteonecrose foi o quê? Ocasionada pela cirurgia do implante. Sim. E esse é um grupo. O Tá. segundo grupo são os pacientes que têm implantes já instalados, reabilitações feitas ao longo da sua vida, Uhum. né? E começam a usar a medicação. E eles desenvolvem, eventualmente, uma osteonecrose periimplantar, né? E por que Associada que eles à desenvolvem? periimplantite. Ou periimplantite ou mesmo a uma contaminação periimplantar, né? E isso acontece porque a mucosa ou o tecido periimplantar, Uhum. ele é mais delicado, ou ele é mais susceptível à infiltração bacteriana do que o tecido periodontal. Sim. O periodonto, ele protege mais o osso. Então, a gente vê casos nítidos em que todos os dentes estão bem e a região periimplantar Implantada. vai ser uma área de estabilização, de acometimento de uma osteonecrose. Especialmente implantes que não têm gengiva adequada, implantes que são muito próximos um do outro, né? Ou Implantes seja, que não têm gengiva inserida. Planejamento e conhecimento vão resolver muito. E vão prevenir, você e vê? vão Uma prevenir, uma questão que você está planejando hoje, executando Exato. hoje, vai ter uma repercussão, às vezes, Lá na 20 anos frente, depois, E trazendo uma complicação a gente grave. vai ter que começar a alertar o paciente que recebe implante, que se ele começar a fazer o uso dessa medicação, ele pode vir a ter problemas, né? Ele tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. acompanhar. O que se estimula, e hoje muitos médicos já fazem isso, e há a recomendação, é o paciente que vai começar a fazer uso dessas medicações ser encaminhado inicialmente para uma avaliação odontológica prévia. Como já é feito de forma rotineira para pacientes que vão ser submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço. Sim. Todo radioterapeuta já sabe hoje que o paciente precisa passar no dentista antes, né? E hoje já, no AC Camargo, por exemplo, o paciente ele não inicia uma terapia antirreabsortiva sem passar no setor de estomatologia e ter a liberação da estomatologia para iniciar a droga. Então esse é um cenário ideal. É fundamental, Eu atendi né? uma paciente esses dias nessa condição. Sim. O médico dela indicou ela para mim para eu fazer A avaliação. uma avaliação, qualquer tratamento que fosse necessário antes dela iniciar a radioterapia. É a radioterapia, no caso, né? É. A radioterapia, isso já é bem estabelecido porque é uma condição já de muitas décadas, né? Sim. A osteonecrose é uma doença que fez 20 anos, então é uma doença ainda jovem, né? Apesar de ser extremamente importante, é bastante estudada, né? Ainda não é uma rotina todos os pacientes serem encaminhados, mas o nosso trabalho e essa conversa, essa divulgação é para que isso se torne mais comum. E principalmente a integração, né, do médico das duas áreas, né, médica e odontológica. Super né? importante, super importante. É extremamente Um bom papo importante. com os ginecologistas, obstetras, Sim. toda Sim. essa turma, né? Hoje, na Maravilha. maioria dos eventos, né, a gente, quando faz uma mesa redonda, normalmente há alguém, há um médico prescritor, né, que fala da droga, fala da importância. Então, essa interação, né, ela é totalmente Se faz necessária, né? necessária, né? Sim. Muito legal. Uma pergunta a mais. No caso da inserção de implantes nesse grupo de pacientes, e normalmente isso é usual, porque nessa faixa etária que os pacientes precisam de implantes, você acha que a cirurgia flapless
seria menos risco? Então, e aí também seriam necessários estudos, né, para provar. A gente tem como inferir, né? A gente pode inferir que talvez um trauma cirúrgico menor, uma cirurgia sem retalho, né? Pelo fato do pode ser um fator favorável. Né? Não exposição óssea. Não exposição óssea. Cirurgia guiada. Sim, é uma hipótese que faz sentido. Mas não existem trabalhos ainda. Que eu conheça, não. Que eu conheça, não. Pode ser um desconhecimento meu, mas certamente é algo a ser investigado. E a ser provado, né? Como tudo. Vamos investigar. Essa é uma área muito em aberto ainda, né? Mesmo a questão de tratamento dessa condição, ela é bastante controversa, né? Existem, obviamente, numa literatura de milhares já de artigos a respeito, existem muitos tratamentos preconizados, né? Mas também muitos que não têm estudos duplo cego, randomizados, que mostram. Então, é muito ainda experimental, né, o processo. E atualmente a indicação dos bifosfonatos, alendronatos, toda essa gama, ela tem tomado uma outra direção, tipo os bisfosfonatos menos indicados do que os outros, ou então, não depende de... Os bisfosfonatos, eles têm uma questão de custo, né? Um custo é mais baixo, então ele ainda, creio que seja o que predomina, de eleição, né? O que eu creio que os pacientes do SUS tenham acesso também, mas né? É só custo. Porque a gente vê realmente que o denosumab tem sido muito utilizado pela facilidade, né? É uma aplicação subcutânea a cada 6 meses, e fácil. Ele tem uma ação farmacológica excelente para controle de osteoporose, para ganho de massa óssea. Então, ele tende a ser usado com bastante frequência para pacientes que têm acesso. Certo. Então, tem havido uma mudança. Tem. Tanto que, num trabalho recente, se demonstrou que, até 2015, a maioria dos casos de osteonecroses eram causadas por bisfosfonatos. Depois de 2015 a 2021, uma ampla maioria dos casos de osteonecrose estão sendo causados por denosumab. Uau. Então, teve essa inversão de incidência. Porque tem sido mais utilizado. E, André, então, levando em consideração tudo que você falou pra gente, né, um resumão, um espremido aí. Então, quando o dentista, ele recebe um paciente 50 a mais no consultório, ou que ele acha que pode ter alguma informação a mais, assim, qual o principal cuidado que o dentista deve ter, né? Nesse contexto é a anamnese, né? Primeiramente é entender se o paciente ele faz parte do grupo de risco. Esse talvez seja o principal, tá? Porque uma vez fazendo parte do grupo de risco, ele vai ter cuidados preventivos e vai também poder orientar o paciente sobre essa questão. Isso facilita tudo, né? Uma vez que ele estabeleceu que o paciente ele é de risco e ele necessita de um tratamento cruento, cirúrgico, né? Aí ele vai ter que individualizar o fator de risco desse paciente, ou seja, ele só tem como fator de risco o bifosfonato e nada mais, ou não, ele tem o bifosfonato, ele é tabagista, ele tem diabetes, ele tem uma doença autoimune e toma corticoide e imunomodulador, imunossupressor, então são fatores adicionais que aumentam o risco, né? E aí ele vai poder individualizar em uma balança que não é fácil de ser feita entre risco e benefício, se aquele paciente é factível do procedimento que ele está propondo. Ou se não, olha, seu risco é muito alto, a gente, ao invés de fazer um implante, vai fazer uma prótese fixa, por exemplo. Entendi. Então, dentro desse universo todo, tem pacientes que têm um risco maior, com certeza, menor, sem dúvida. E o profissional tem que saber tem que saber julgar isso, né, e entender qual que é o paciente que ele está tratando. E você acha que o paciente, ele está recebendo essa informação? Ainda não. E há trabalhos que mostram isso, agora, né? Tá. Há trabalho. Então, é que a gente está numa população... agora tá. A gente está numa população diferenciada aqui, né? Mas assim, se a gente pega, vamos dizer assim, o grosso da odontologia e dos dentistas e dos trabalhos que pesquisam isso, né? Tipo, vai no congresso e faz uma entrevista direcionada para os participantes, qual é a informação que ele tem a respeito. Você já ouviu falar disso? Você sabe que droga que pode causar?
Então, realmente, o desconhecimento, ele ainda é muito grande. É muito grande. Você diz tanto dos profissionais quanto dos pacientes? Também. Porque os pacientes, eles são orientados, né, pelos profissionais. Eu tive até um caso muito interessante, recente, de uma paciente que ela fez o diagnóstico de osteonecrose dela. Uau! Porque era uma paciente muito diferenciada, uma paciente oncológica, esclarecida, ela até é uma das líderes, né, de grupos de pacientes com câncer de mama, tudo, e ela foi no dentista que fez uma restauração, uma classe 5 no molar, e lesou a gengiva, machucou a gengiva. E isso foi a porta de entrada para o estabelecimento de uma osteonecrose. Quer dizer, e ela, com dor, voltando no dentista, dizendo, tá tudo bem, e ela percebeu que era o osso dela que estava exposto. Ela viu que o osso estava aparecendo. E ela foi fazer uma busca na internet e percebeu que ela tomava denosumab. Nossa. E ela falou, eu tô com uma osteonecrose. Né? Foi no dentista e falou, doutor, isso que tá aparecendo aqui é meu osso. Aí, resumindo, a gente tá tratando ela hoje. André, e foi a própria paciente que fez. Mas... Isso que você colocou agora é de arrepiar o cabelo. É muito importante. É importante. Porque... Mas ainda bem que ela teve essa iniciativa, né? Sim, é uma pessoa muito diferenciada e foi muito interessante o relato dela. Porque o profissional tá focado no ato cirúrgico. E no caso, no ato restaurador. No caso, agora, no ato restaurador. Com uma restauração classe uma restauração, que fez uma tá lesão próxima da gengiva. Que coisa importante. Nada invasivo, né? Que é um procedimento considerado nada não invasivo. Não invasivo. Ela vai perder no mínimo 2 molares agora. No tratamento, no mínimo 2 molares. E além de uma necrose extensa que ela evoluiu. E que era uma paciente que tomava medicação há muito tempo, uma paciente que tem outras morbidades. Isso só demonstra a importância de cada dia mais nos dedicarmos, né, e entendermos o trâmite de tudo que acontece dentro da nossa especialidade. Sim. É impressionante isso que você nos trouxe, é uma delícia e você sabe, poderia passar a tarde toda aqui, mais um pouco, conversando a esse respeito. Mas nós temos que prosseguir. E eu gostaria muito de te pedir, num timing aqui chamado Pulo do Gato, que você colocasse para os nossos colegas que estão iniciando na profissão, assim, que você deixasse para eles uma orientação. O que seria muito interessante que eles fizessem, quem desejar seguir nessa área que você trabalha, ou que você deixaria para essa turma? Ok, bom, o que eu sempre falo, né, eu sou um entusiasta e um fã da odontologia, acho que tudo que a gente conquistou foi com a odontologia e eu acho que é uma profissão muito bonita, muito... maravilhosa. Que nos dá um retorno muito grande, né? Você tem a oportunidade de tratar de pessoas e... Mudar vidas, né, André? E buscar, né? Ver, já, primeiro isso, né? É você visionar algo, né? Porque as críticas e a parte ruim, elas existem também, mas muitas vezes isso vira o ponto principal, né? Acha como é ruim o mercado, como é ruim a profissão, como é difícil e tal. E aí você foca no ruim, né? Então, focar no bom e gostar, né? Obviamente, procurar uma área que vocês tenham afinidade, que sintam prazer em fazer, né? Apesar de nem todo momento da vida a gente só vai fazer aquilo que a gente gosta, né? Há momentos em que a gente tem que fazer o que é necessário, o que se precisa, né? Mas mesmo fazendo isso, que seja necessário, que precisa, que não goste, procurar fazer da melhor forma possível, né? Estudar, né? Se dedicar, não tem como, né? E a dedicação para qualquer área, ela é importante, ela faz a diferença. Toda área que a gente escolheu, qualquer profissão que a gente for seguir, será difícil, exigirá esforço, exigirá dedicação, né? Mas que busquem algo que realmente gostem, façam com amor, façam com dedicação, que aos pouquinhos se colhem os frutos, né? E se evolui, né? Acho que isso seria aí os principais conselhos para os jovens. Legal. Muito amor, dedicação, esforço, empenho, amor ao próximo, né? Paciência. Paciência. E o profissional iniciante que quiser trilhar essa área tem que buscar quem? Então, aí é uma área que muitas especialidades militam junto, né? Então, a área da estomatologia, a área da cirurgia, a periodontia, então,
um grupo de pacientes que passam por vários, né? Até os radiologistas, né? Que fazem diagnóstico radiológico disso, precoce, né? Então, aí várias especialidades militam junto nesse cenário, até porque a necrose ela tem tanto um tratamento clínico quanto um tratamento cirúrgico. Sim, claro. Né? Então, nessa área em especial, aquele que se sentir preparado, estudou e tiver acesso à informação, vai poder tratar seus pacientes. Né? Excelente, perfeito. Legal. E quanto mais informação a gente tiver, sempre melhor é, né? Porque a gente utiliza todas as áreas da odontologia na nossa atuação. E aí, ou a gente vai executar, ou a gente vai se associar a colegas que façam bem as áreas complementares às nossas. Um bom diagnóstico e uma boa indicação já resolvem bastante. Bastante. O diagnóstico é importante para qualquer área, né? Então, exatamente. Conhecimento, né? Então, também a estomatologia, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, é uma área que é pouco conhecida, é pouco explorada, mas a gente sempre estimula aí o estudo e uma certa vivência na estomatologia. É uma área muito importante, né, André? Muito importante. Muito sem importante. estomatologia, você não exerce odontologia. Porque, basicamente, tratamos... o que diagnosticamos. O que diagnosticamos. Sim, exatamente. O que não diagnosticamos segue sem tratamento. Que é o caso dessa paciente que recebeu a restauração, desencadeou uma osteonecrose e ela mesma fez o diagnóstico para ser tratada. E só diagnosticamos o que conhecemos. Então não tem como diagnosticar algo que eu não conheço. Exato. Exatamente. Por isso estamos aqui hoje. É isso aí, gente. Fantástico. Muito bacana, André. Nosso bate-papo tá muito legal, muito bacana. A gente quer agradecer, né? A gente está aqui num momento... gostoso de reflexão, de troca de conhecimento. Sim. Mas está chegando no final, né? E você tem alguma consideração a mais para fazer para a gente? Alguma coisa a mais para trazer aqui para quem está escutando a gente? Tanto paciente quanto profissional? Alunos de odontologia. Acho que a gente conversou, né? Conseguimos escorrer bem aí sobre as informações que gostaríamos de passar, né? E os pacientes que realmente tenham empatia para os profissionais e procurem, né, profissionais que julguem que estão habilitados para tratá-los, né? Para os profissionais que, mais uma vez, busquem informações, a gente busca melhorar a cada dia, ter cada procedimento como um procedimento único, né? Não cair numa rotina de ser mais um procedimento, porque como nós comentamos, às vezes um procedimento apresenta complicações que a gente não espera, então a gente não pode nunca baixar a guarda. Sim. É uma área muito sensível, ele não importa, pode ser na endodontia, pode ser na prótese, pode ser na cirurgia, na dentística, qualquer área, né, pode nos surpreender. Então, a verdade é que não existe o simples e o fácil. Não existe o simples e o fácil, exatamente. A gente tem que ter noção disso, porque com o tempo e a experiência, às vezes a gente pode menosprezar passos e detalhes. Negligenciar algum passo, alguma coisa. Que terão consequências importantes, né? A gente tem que sempre dar o nosso melhor. Exato. Às vezes vai no piloto automático da rotina e acaba por excesso de autoconfiança, às vezes a gente deixa passar, sim. E para os jovens que peguem esse bastão, né? Que vão ser os futuros, o presente e o futuro. E que tenham, então, essa visão, né? E que tenham paciência, entendendo que toda construção leva tempo. Exato. Né? Exatamente. E que, em cima do conhecimento escorrido, eles façam mais. Exatamente. Vão ter que ir além, Vão ter. Muito bom. É isso aí. É isso Obrigado, aí, pessoal. Muito obrigada, André. Um prazer enorme ter você aqui. A gente agradece muito. De todos. Verdade, muito obrigado. Nós vamos deixar os contatos do André aqui para quem quiser entrar em contato com ele. Isso. E mais uma vez, aos meus amigos aí, Cláudia. Muito obrigado, Otávio, meninas. muito obrigada. E seguimos recuperando sorrisos. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bem. Legal, né? Muito bom! Hoje brinde hoje de foi água. lindo. Saúde aí. Maravilha. Hoje não vai ter corte.